Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos na madrugada, né? Agora é 1h38 da madrugada. Vamos ouvir o nosso irmão pastor Hernandes Dias Lopes. Glória a Deus. Apocalipse 18. Você pode ler o Apocalipse 18 todo, tá? Pegue um caderno, uma caneta, vamos fazer o estudo. Jesus está às portas, não podemos perder tempo. Glória a Deus, vamos só ouvir o homem de Deus. Avos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo de seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Nós vamos meditar, meus irmãos, sobre o tema As Vozes da Queda da Babilônia. As vozes da queda da Babilônia. Precisamos entender que a Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. De que Babilônia João está falando? Que Babilônia é essa que está caindo? Por quem os reis, os mercadores, os navegantes estão lamentando? Que Babilônia é essa que quando cai há júbilo no céu? Essa Babilônia é mais do que a Babilônia do tempo de Babel. Essa Babilônia é mais do que a Babilônia de Nabucodonosor. Essa Babilônia é mais do que a Roma dos Césares. Esta Babilônia é mais do que a Babilônia escatológica. Esta Babilônia é um... Aí você volta o vídeo, você que quer fazer o estudo da palavra de Deus, volte o vídeo e assiste de novo para você entender melhor. E estuda na tua Bíblia o Apocalipse 18, porque aqui eu coloquei ele já no final do estudo da palavra. Ele já estava terminando o Apocalipse 18. Então, nós temos que ler o Apocalipse 18 todinho para ouvir o que ele vai falar. O discernimento, né, da palavra. Glória a Deus, para que o vídeo não fique muito grande.
Glória a Deus. Símbolo do sistema do mundo que vai ruir, que vai entrar em colapso, em decadência total, radical e absoluta no tempo do fim. Na verdade, Babilônia aqui não é um lugar, não é simplesmente uma cidade, é um sistema. Conforme vocês puderam perceber no capítulo 17, a Babilônia foi apresentada a nós como a grande meretriz, como a religião apóstata, prostituída. E lá no capítulo 17, a Babilônia contrasta com a noiva, porque o cordeiro tem uma noiva pura, santa, imaculada, que se prepara para o seu noivo, e essa noiva é a igreja. Então Satanás tem uma prostituta, tem uma meretriz, tem uma falsa igreja. No capítulo 18, assim como a igreja é uma cidade, a Nova Jerusalém, a morada de Deus, no capítulo 18, Babilônia configura-se como a cidade do pecado, da prostituição, da ganância, da riqueza, do luxo, da luxúria. Assim como a Nova Jerusalém, a cidade santa, a igreja verdadeira é a morada de Deus, somos informados aqui que a Babilônia, sistema político e econômico, é a morada dos demônios, a morada de aves imundas, símbolo também dos demônios. E se vocês notarem, o capítulo 18 traz para nós 4 vozes que sintetizam este capítulo na queda da Babilônia. Então eu chamo sua atenção para nós olharmos que vozes são essas. A primeira voz é a voz da condenação, versículos 1 a 8. A segunda voz é a voz da separação, versículos 4 a 8. Versículos 1 a 3, melhor dizendo, é a voz da condenação. A voz da separação, dos versos 4 a 8. Depois, a voz da lamentação, versículos 9 a 19. E, finalmente, em quarto lugar, a voz da celebração, versos 20 a 24. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, observe comigo, a primeira voz que aparece é a voz da condenação, versículos 1 a 3. E note você que logo no versículo 2, há aqui a queda da Babilônia como um fato consumado nos decretos de Deus. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Não obstante a queda da Babilônia seja um fato futuro, seja um fato escatológico, na mente de Deus, nos decretos de Deus, a queda da Babilônia já é um fato consumado. Assim como a glorificação da igreja também é um fato escatológico e futuro, mas na mente, nos decretos de Deus já é um fato consumado, também o é a queda da Babilônia. O que importa para nós entender é que Deus escreve a história antes dela acontecer. Nós não caminhamos pela história como que divisando ou tentando abrir clareira para entendermos o que está lá no fim. Ao contrário, nós já entramos na história sabendo o que está lá no fim. A vitória é de Deus, a vitória é do Cordeiro, a vitória é da igreja. E o mundo e o seu sistema entra em colapso, entra em derrocada, numa derrota terminal e absoluta no tempo do fim. Se você perceber, a Babilônia que está caindo é mais do que a Babilônia geográfica, é mais do que a Babilônia histórica, é mais do que a Babilônia simbólica, que é Roma, é mais do que a Babilônia sistema mundial de todos os tempos, é mais do que simplesmente a Babilônia escatológica. O que está entrando em derrocada aqui é todo o sistema do mundo anti-Deus e contra Deus e contra a sua igreja. Se você percebeu, não é a primeira vez que a Babilônia está sendo anunciada no que concerne a sua queda. Lá no capítulo 14, verso 8, esta profecia já tinha sido dada. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição.
Aqui está anunciada novamente a sua queda, a sua derrocada, a sua destruição absoluta e total. Mas você vai notar, no verso 2 ainda, um outro fato. Não apenas a Babilônia cai, mas veja você no verso 2, que a Babilônia, além de cair, ela se torna morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. O que está acontecendo? Se você notar, João está contrastando aqui o sistema do mundo, seja o mundo religioso apóstata, seja o mundo político e econômico ante Deus, com a igreja. Logo em seguida, João vai dizer que a igreja, a noiva, a cidade santa, é a morada de Deus. Lá em Apocalipse 21:3 vai nos informar que eis o tabernáculo de Deus, Deus mesmo habitará com eles. A igreja vai ser a habitação de Deus, mas a falsa igreja, o sistema do mundo, econômico e político, a parte de Deus, vai ser morada de demônios. Este é um contraste para mostrar para nós que não há meio termo, que não há possibilidade de alguém ficar neutro neste processo. Ou se adora a Deus, ou se adora o dragão, ou se adora o cordeiro, ou se adora o anticristo, ou se pertence à igreja verdadeira, ou se pertence à falsa igreja, ou se é noiva do cordeiro, ou se é meretriz, ou está na nova cidade de Jerusalém, ou se segue o princípio da grande Babilônia. Não tem como ficar no meio termo. Ou se é a habitação de Deus, ou se é a habitação dos demônios. A habitação dos demônios aqui também representa algo mais. Representa o seguinte, que se é morada de demônios, Deus não está presente aí. A palavra de Deus não está presente aí. E a igreja de Deus não está presente aí. O sistema do mundo que entra em colapso é um mundo em que Deus não está presente, em que a palavra de Deus não está presente, em que a igreja de Deus não está presente. Mas vejam vocês, ainda, nesse primeiro lamento, é que a queda da Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Veja os versos 2 e 3. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois, e aqui vem a explicação, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que você vai notar aqui é o seguinte, esse sistema do mundo, ele é um sistema religioso, a grande meretriz, ele é um sistema econômico, e ele é um sistema político. E esse sistema religioso, econômico e político, que o livro de Apocalipse chama de Babilônia, vai seduzir os homens, vai se mancomunar com os reis, ou seja, vai se irmanar com o sistema religioso, com o sistema político, com o sistema econômico, e vai seduzir os homens. Vai fazer a cabeça das pessoas nos acordos políticos, nos seus projetos financeiros. E o que vai acontecer? Vai levar os homens a adorarem o dinheiro, vai levar os homens a adorarem o poder, vai levar os homens a negociar suas almas por causa do dinheiro e por causa do poder. E essa sedução do dinheiro e do poder é tão forte que os homens abandonam o Deus verdadeiro, prostram-se ante deste altar do Deus Mamon, do Deus adoração de si mesmo, e assim se corrompem. E assim deixam de ser igreja verdadeira para ser igreja falsa, para ser Babilônia. O que nós temos visto hoje, se não isso? Dinheiro é mais do que moeda. O dinheiro é mamon. O maior dono de escravos do mundo hoje é o dinheiro. O dinheiro não é apenas uma moeda, o dinheiro é um Deus. É o Deus diante de quem os povos estão se prostrando. As pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas corrompem, as pessoas matam, as pessoas morrem por causa deste Deus.
A fidelidade das pessoas ao Deus dinheiro é maior do que a fidelidade delas ao Deus vivo. Babilônia é esse sistema que corrompe, que seduz os homens a se prostrarem diante deste Deus dinheiro, deste Deus poder, deste Deus corrupção de princípios e de valores, que arrasta a humanidade para longe de Deus e de seus princípios e valores. Diz a Bíblia que a Babilônia está embriagando os homens com este espírito, a amarem as coisas que estão no mundo, a amarem o mundo. E diz João que o amor, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verdade. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Este é o mundo, este é o sistema, esta é a Babilônia. E o que está acontecendo, que João está dizendo, é o seguinte: no dia que esse sistema cair, os homens vão ficar desamparados. Por quê? Porque a confiança deles está em quê? No dinheiro, no poder, na posição, no luxo e na luxúria. E tudo isso vai entrar em colapso, tudo isso vai entrar em bancarrota, tudo isso vai acabar, e os homens não vão ter em que se segurar. Vão estar completamente destruídos e arruinados, juntamente com a Babilônia. Então essa é a primeira voz que você encontra neste texto, é a voz da destruição. A segunda voz que você encontra nesse texto é a voz da separação. Versículos 4 a 8. Veja o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Preste bem atenção nisso. Em todo o tempo da história da humanidade, Babilônia caminhou paralelamente com a verdadeira igreja. Sempre, sempre. Desde o Éden, é que se levantaram duas igrejas, uma igreja verdadeira e uma igreja falsa, uma igreja de Abel e uma igreja de Caim. Dois cultos, duas ofertas, dois sacrifícios, dois tipos de adoração, um verdadeiro e outro falso, um humanista, outro teocêntrico, um que adora a Deus, outro que adora a si mesmo, um que agrada a Deus e outro que entristece e provoca a ira de Deus. Babilônia está caminhando paralelamente, onde Deus planta uma igreja, Satanás planta uma sinagoga dele. E sempre a voz de Deus se fez ouvir ao seu povo: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Sempre Deus trouxe esta palavra para a sua igreja, para se retirar da Babilônia, para se retirar do mundo, para se retirar desta falsa igreja, para se retirar desta meretriz, para se retirar desse sistema Babilônia, econômico, político e religioso, a parte de Deus. Se não, vejamos, esse retirar certamente não é um retirar geográfico. Deus não quer que a sua igreja se isole. Na Idade Média se entendeu isso equivocadamente, criando os mosteiros. Não é se retirar da sociedade, não é deixar de ficar no meio da sua família, não é deixar o comércio, não é deixar a indústria, não é deixar a educação, não é deixar a escola, não é deixar de viver em sociedade, não é isso. Retirar-se da Babilônia significa não participar de seus pecados, não adotar o seu sistema, não dar as mãos aos valores e princípios ante Deus e contra Deus que reinam nessa sociedade. Retirar-se da Babilônia é não comungar com os seus pecados. E foi isto que Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, para formar um novo povo, um povo que deveria de adorar o Deus verdadeiro. Foi isso que Deus disse para Ló, para sair da cidade de Sodoma e Gomorra, para manter-se a nova vida, a nova consagração ao Deus verdadeiro. Foi isso que Deus disse para o povo de Israel lá no Egito, para que o povo saísse do Egito para formar uma nação santa. É isso que Deus diz à sua igreja: não pode existir julgo desigual, não pode existir comunhão entre trevas e luz. Não pode existir comunhão entre o santuário de Deus e o santuário dos demônios. Não podemos pertencer ao mesmo tempo. Ou servir a Deus ou servir o mundo. Não podemos ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Falando que está servindo o Senhor e ao mesmo tempo não, né?
Glória a Deus, que palavra, né? A noiva e a meretriz, Aleluia. a igreja verdadeira, a Nova Jerusalém e ao mesmo tempo a Babilônia. E Deus então diz: retirai-vos dela, povo meu. Mas se você notar, Deus vai estar aqui explicando para nós por que a igreja deve sair de Babilônia. Deus vai dar as razões para isso. Por que a igreja, por que o povo de Deus precisa se apartar? Veja o verso 4 ainda, existem duas explicações aí. Primeiro, a igreja de Deus deve ser santa, deve ter uma vida diferente, deve ser luz, deve ser uma contracultura nesta cultura paganizada. Primeiro, para que ela não seja cúmplice dos pecados da Babilônia. Que a palavra de Deus está dizendo, queridos irmãos, é que se nós formos iguais ao mundo, nós nos afundaremos com ele. Nós seremos sal sem sabor, que nada para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. O que João está dizendo é que um crente, um filho de Deus, ele não pode ter a mesma postura, as mesmas atitudes, a mesma conduta que uma pessoa que não tem o temor de Deus, para que ele não se torne partícipe, coparticipante, conivente com os pecados da Babilônia. Se ele não sair do meio dela, se ele adotar o seu mesmo estilo de vida, seu mesmo sistema, seus mesmos valores, seus mesmos princípios ante Deus, ele então não será luz no mundo. Ele não será sal da terra. Ele será igual ao mundo e por isso ele não pode ser igreja de Deus. A segunda razão que João alista aí está ainda no versículo 4, preste atenção. Retirai-vos do meio dela, para não participardes dos seus flagelos. O que João está dizendo é que os que põem seu coração no mundo serão condenados com o mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquele que amar o mundo, aquele que se miscuir com o mundo, aquele que ficar com um Pelá e outro cá, não poderá escapar do juízo inexorável de Deus que virá sobre esse sistema, sobre a antiga Babilônia, a grande meretriz. Agora João vai além e vai explicar para nós quais são os critérios do julgamento divino. Por que Deus está julgando a Babilônia? Versículo 5 vai nos informar que Deus tem uma medida da sua paciência. Irmãos, vamos entender isso. Veja o verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Preste atenção nisso. Às vezes Deus parece tolerante. Às vezes Deus parece indiferente com o pecado do ímpio. Às vezes a igreja fica desesperada quando vê a iniquidade prosperando e parece que a mão de Deus está encolhida e Deus não está fazendo nada. Na linguagem do Salmo 73, parece que Deus tem hora que está dormindo quando o mal prospera. Parece que Deus está inativo. Pense você, por exemplo, na Babilônia, que arrasou Jerusalém, que destruiu Jerusalém, que passou o fio da espada mulheres, jovens e crianças. Pense você na Babilônia simbólica, Roma, que levou os cristãos ao martírio, que dependurou os crentes nos postes das praças e incendiou-os para que eles iluminassem as noites. Pense você nos crentes sendo jogados nas arenas para serem devorados pelas feras, enrolados em peles de animais para serem mordidos e trucidados e pisoteados pelos touros enfurecidos. Pense você da Babilônia representada pelos regimes totalitários ao longo da história. Pense você no massacre de mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, trucidados, mortos, carbonizados. Onde está Deus? Onde estava Deus? Onde está o juízo de Deus? Que vê a iniquidade prosperando, que vê a maldade crescendo, que vê os homens maus prevalecendo, que vê os homens ímpios corrompendo os tribunais e a própria justiça, e parece que a mão de Deus está encolhida, parece que Deus não se manifesta da sua justiça e da sua ira.
Mas Deus está dizendo aqui que o cálice da ira de Deus está subindo. A Que o ira cálice de da ira de Deus é está a crescendo. ira de Deus Mas chega um momento em que a sobre a medida da vida paciência de Deus chega ao seu limite. Chega um momento em que a ira de Deus, como um cálice, vai transbordar. E quando esta ira de Deus transbordar, quando a medida do pecado do ímpio chegar ao máximo, então a sua destruição será total e final e inexorável. É isso que João está dizendo. É isso que João está dizendo. O mal não ficará sem o julgamento de Deus. Mas por que Deus está julgando ainda a Babilônia? Vamos converter enquanto Deus está nos dando a oportunidade. Veja que privilégio nós temos de ouvir esta palavra, o discernimento do Apocalipse 18. Que lindo! É Deus usando teu servo. Veja o versículo 6. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentado como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. O que está acontecendo aqui? Babilônia será julgada por causa da sua soberba. Lembram da Babilônia histórica? Lembram da Babilônia de Nabucodonosor? Lembram quando Nabucodonosor olhava para sua cidade amuralhada e fortificada e dizia: eis a grande Babilônia que eu construí para minha própria glória? E Deus o fez pastar, e Deus o fez se tornar um bicho animal, e Deus fez com que os inimigos entrassem muralha dentro e destruíssem Babilônia. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz que todo soberbo, a alma dele não é reta nele, e ele será destruído sem que haja cura para ele. Deus não tolera o soberbo, e por causa da sua soberba, Babilônia será destruída. Ela que pensa que é rainha, ela que pensa que nunca vai ser destronada. Meus irmãos, parem para olhar para o mundo. Como os homens confiam nas riquezas, como os homens confiam nas suas posições, como o homem confia no seu poder econômico, como os homens confiam na sua força, no seu poder político, no seu poder econômico, nas suas estruturas sociais, como os homens se gabam disso, como eles pensam que eles podem tudo por causa disso. Mas um dia, esses homens não terão nada disso. Um dia, esse sistema entrará em colapso. Um dia esse sistema cairá por terra e os homens não terão em que se agarrar. Preste atenção noutra coisa. Veja o verso 7. Uma outra razão. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Sabe qual a segunda razão pela qual Babilônia está sendo julgada? Não apenas por causa da sua soberba, mas também por causa do seu culto ao prazer e culto à luxúria. Não é essa a marca do mundo hoje, irmãos. O mundo vive por prazer. É o endeusamento do prazer. É o culto ao prazer. É o culto à luxúria. É a sociedade hedonista. É aquilo que Paulo diz, que nos últimos dias os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E porque esse sistema do mundo embriagam os homens com a sua sedução, com as suas taças das delícias do pecado, um dia eles estarão intoxicados com estas delícias, porque o homem não se satisfará com o seu pecado, e o seu pecado será veneno nas suas entranhas, e eles serão destruídos. Babilônia será destruída, entrará em colapso, será queimada a fogo, e esse sistema virá para baixo. E a igreja precisa entender uma coisa. Para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. O sistema do mundo vai ser desmantelado num único dia. Que dia é esse? O glorioso dia da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o anticristo será destruído pelo sopro da boca de Deus. Falso profeta e o anticristo vão ser jogados no lago do fogo. A Babilônia vai ser destruída. Satanás vai ser lançado no lago do fogo.
Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro também serão lançados no lago do fogo. A morte será lançada no lago do fogo. Os inimigos de Deus todos serão derrotados fragorosa, final e peremptoriamente. E então aprendemos aquilo que Hebreus 10:31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos olhar em terceiro lugar, o terceiro lamento desse texto. É a voz de lamentação. O lamento, a voz da destruição, a voz da separação. Em terceiro lugar, a voz de lamentação, versículos 9 a 19. E você vai perceber aqui que 3 grupos começam a lamentar quando a Babilônia cai. Porque os 3 grupos estavam sugando na teta da Babilônia, nas tetas da Babilônia. Estavam sugando o leite da Babilônia. Estavam se alimentando da Babilônia. Estavam se fortalecendo da Babilônia. Estavam se retroalimentando na Babilônia. E esses 3 grupos, quando veem que o sistema que alimentava a sua vida está sendo destruído, eles olham de fora, olham de longe e começam a chorar. Que 3 grupos são esses? Primeiro, o mundo político. O mundo político. Primeiro, os reis da terra. Você pode notar isso nos versos 9 e 10. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizendo: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Olhem para a história e vocês verão que ao longo da história não faltou em tempo algum o poder político corrompido, o poder político interesseiro, amante do prazer, amante da posição, amante do poder, amante da riqueza, se mancomunando, se associando, se prostituindo, entrando em concubinato com esse sistema de princípios e valores corrompidos para a consecução dos seus propósitos e objetivos. Olhem para a história e vocês verão isso. Vejam vocês como a política sempre buscou refúgio na religiosidade. Como a meretriz. Esse é o mundo que o povo está vivendo. Um mundo de mentira, um mundo de engano. Um mundo onde o povo, em vez de olhar para Deus, que enviou seu Filho para nos salvar, estão adorando a meretriz. Estão adorando a grande Babilônia, a grande prostituta, fazendo a vontade da carne. É isso aí mesmo que Deus está usando o teu servo para falar conosco. A antiga Babilônia sempre sustentou este padrão da política corruptora. Eu não estou falando da política correta, da arte de administrar. Eu não estou falando da política como sistema de administração própria, honesta, digna. Eu estou falando da política no sistema de corrupção, verdade, de devassidão, de falseamento dos valores morais. Glória está entrando em colapso. Aleluia, Jesus. Estão lamentando, porque todos os seus acordos estão entrando em bancarrota, em decadência. O segundo lamento que você vai perceber é o lamento empresarial. É o lamento